Até uma camisa de clube de futebol, ela vira razão para ter discussão política. O que eu acho a respeito da camisa vermelha da seleção brasileira? Eu sou indiferente. Eu acho que a camisa da seleção brasileira teria uma cor muito mais adequada se fosse marrom. E eu acho que quem está assistindo agora deve imaginar por quê. Acho que o atual que a seleção brasileira está fazendo, o atual estado da CBF, né, que hoje tem vínculos aí com as altas cortes, né, contratos de dezenas de milhões de reais aí, eu acho que a melhor cor para a camisa da seleção brasileira seria marrom, seria mais de acordo. Mas em relação à camisa ser vermelha, é a politização. É óbvio que o grupo que veio antes politizou com verde e amarelo, pegou a camisa, politizou com verde e amarelo. E agora o outro lado, acuado, e também, de certa forma, até sofrendo um pouco de histeria, e aí agora quem está assistindo agora a gente nos pergunta, Linhares, por que você está dizendo que o outro lado está sendo histérico? Copa do Mundo acontece há dezenas de anos. Em todas essas dezenas de anos em que acontece Copa do Mundo, dos anos 90 para cá, só teve uma que foi vencida por um direitista. A camisa da seleção brasileira era verde e amarelo em 94 e ganhou um esquerdista. A camisa da seleção brasileira era verde e amarelo em 98 e ganhou um esquerdista. A camisa da seleção brasileira era verde e amarela em 2002 e ganhou Lula. Em 2006, também era verde e amarela, ganhou Lula. Em 2010, 2014, se repetiu a mesma coisa. Apesar da camisa da seleção brasileira ser verde e amarela, o eleitor foi para a urna e votou em um vermelho. Então, qual é a minha opinião a respeito? Toda essa polêmica, toda essa movimentação da CBF para tentar equiparar o jogo em relação à camisa da seleção brasileira é uma grandiosa perda de tempo. Eu acho que nós deveríamos, inclusive, estar discutindo aqui a respeito do INSS, que com a mais absoluta certeza tem mais peso no bolso do brasileiro, e aqui eu não estou falando de linguagem figurada, eu estou falando de realidade mesmo, tem mais peso no bolso do brasileiro do que uma camisa vermelha que, na mais humilde opinião, deveria ser marrom. E aí vai se materializando aquele discurso, inclusive da turma de direita que dizia, eu não sei se você lembra que o pessoal bradava, dizia, nossa bandeira nunca será vermelha. E aí dizia, como, gente, não tem projeto para mudar a bandeira do Brasil? O que é isso? É sentido figurado? A gente vê agora, a bandeira brasileira eu não sei, mas a seleção brasileira pode vestir uma camisa vermelha nos próximos anos. Mas aí é que é o problema, Olavo. A seleção brasileira não é o Brasil. A CBF, inclusive, é uma entidade privada. E essa campanha, e é que eu vou falar um pouco de história. O Brasil é o país do futebol. Não, o Brasil não é o país do futebol. Futebol foi uma campanha feita pelo Getúlio Vargas lá nos anos 30 para tentar aquela questão do futebol, do carnaval, que depois foi herdada pelos militares lá na década de 60, que de certa forma empurraram na cultura brasileira essa questão do futebol e do carnaval. E sabe-se lá por quê? Sabe-se lá por que não. E graças a essa propaganda, a gente acabou tendo a conversão de que a seleção brasileira ela é o representante máximo do nosso país. Eu, obviamente, respeito as pessoas, obviamente, não tenho como aqui me colocar no lugar de quem vai criticar uma pessoa que vê na seleção brasileira o representante do seu país. Mas eu acho muito difícil para uma pessoa limitar tudo que o Brasil representa com a sua cultura, com a sua música, com a sua literatura, com o seu povo, com a sua geografia, a seleção brasileira de uma CBF que é corrupta desde todos os tempos. Aliás, pensando aqui direito, talvez a CBF seja verdadeiramente o símbolo que a gente precisa no Brasil de hoje.